Hoje eu resolvi fazer uma live para comentar um pouco sobre toda essa questão que está acontecendo na Ucrânia, na Rússia. Nós vemos aí várias imagens circulando, fotos, vídeos de bombardeio, tanques. A guerra existe, é um fato, né? Mas o que nós estamos vendo muitas vezes são fotos falsas, vídeos falsos. Mas o que está por trás disso? Existe algo que as pessoas não estão percebendo. Por quê? Porque nós já falávamos lá atrás que a grande parte do povo, a grande massa, ela não entendeu, ela não entende o que está acontecendo lá fora. Que existem três grandes poderes, praticamente, que lutam, né, ali entre si para controlar a humanidade. Mas quem que são esses três poderes? São os globalistas, que nós já falamos sobre isso, os comunistas e o islamismo, né? São três grupos que praticamente lutam entre si. Hoje, eu gostaria de falar aqui sobre esses dois poderes, sobre os globalistas e sobre os comunistas. Vamos entender é que quem está por trás de toda a mídia, toda a imprensa internacional, são os globalistas. Nós mostramos aqui, já no nosso penúltimo vídeo, que as duas maiores grandes empresas privadas, aí a Vanguard Group e a BlackRock, elas detêm praticamente aí todo o poder, tanto da imprensa televisiva, elas são donas de 90% aí de toda a imprensa mundial. Então elas controlam tudo aquilo que a própria imprensa fala, mostra, né? E nós já falamos muito sobre os globalistas também. Quem são os globalistas? Eu sei que tem muita gente que nos acompanha pela primeira vez e fica meio perdido, né? Os globalistas é um grupo de bilionários, de trilionários, né? Um grupo aí formado por 13 famílias, os Rothschild, Rockefeller e outros, né? Que eles detêm aí o poder e o dinheiro praticamente aí de grande parte da humanidade. Então eles controlam tudo, controlam indústrias, controlam a imprensa, controlam a indústria farmacêutica, as plataformas que nós temos hoje, Facebook, YouTube, são os globalistas que controlam isso, né? E nós vemos, de uma certa forma, uma briga, né, entre os globalistas, né, que lutam pelo poder para controlar a humanidade, e nós vemos os comunistas de um outro lado. Esses grupos, uma hora ou outra, eles brigam entre si, eles brigam pelo poder. Hora ou outra, eles se unem, depende da circunstância. Por exemplo, qual que é o inimigo em comum dos globalistas e dos comunistas? E do islamismo também. Mas vamos falar aqui desses dois grupos, dos globalistas e dos comunistas. Quais que são os inimigos em comum deles? O cristianismo, o cristão. Então, quando é para perverter a sociedade, quando é para derrubar aí todos os valores, os princípios morais, éticos, cristãos, dentro de uma sociedade, eles se unem, os comunistas e os globalistas. Quem está por trás da Ucrânia são os globalistas. E os globalistas, como nós falamos aqui, eles são donos praticamente de muita coisa, do poder aí, da riqueza. E os próprios globalistas, eles criam as guerras. Todas as guerras que nós vemos a partir do ano de 1800, elas são criadas propositalmente pelos globalistas. Começando com a família Rothschild, com a Batalha de Waterloo e outros conflitos, guerras, são criados. Não existe nenhuma guerra a partir do ano de 1800 que aconteceu naturalmente, apenas por uma briga, né, ao acaso. Não. Todas as guerras, a partir do ano de 1800, né, elas são criadas. A própria mulher do Mayer Rothschild, ela diz o seguinte, que se meus filhos não quisessem guerras, não haveriam guerras. Tamanho é o poder que os globalistas têm.
e é um poder muito grande, né? E eles brigam, entre aspas, com os comunistas, né? Mas quando tem os interesses ali pessoais, né, entre eles. Agora, quando é contra o cristianismo, aí eles se unem. A Ucrânia, os globalistas, digamos assim, eles criaram algumas organizações, digamos assim, entidades internacionais, como a ONU, como a OTAN, a OMS e outras. O que é a ONU? A ONU, bem rapidinho aqui, ela é uma organização que ela foi criada no lugar da antiga Liga das Nações para promover a paz entre as nações. Só que veja bem, os globalistas, eles criam as guerras. E eles criaram uma organização para combater a paz. Mas não é só isso. É muito mais que isso. Porque o que eles querem com a ONU é ter o controle da humanidade. Por quê? Porque eles criaram um organismo para que eles possam, de uma certa forma, interferir nos países, nas nações, mesmo contra a soberania e a instituição daquela nação. Então, eles criaram um órgão, um organismo, uma organização para isso. A OTAN, o que é a OTAN? É a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que, de uma forma resumida, é um poderio militar, digamos assim, para defender aqueles países que são membros. Só para você entender aqui, digamos assim que você reúna seus amigos ali e diga, olha, se você fazer parte do nosso grupo aqui, né, de amigos, você vai ter vantagens. Qual que seria essa vantagem? Ou seja, mexeu com um, mexeu com todos do grupo. Então é isso que os globalistas fizeram. Criaram a ONU, criaram a OMS, né? Nós vemos aí a pandemia que foi criada pelos próprios globalistas. Aí nós vemos a OTAN, que foi criado pelos próprios globalistas. E daí vêm os globalistas e eles pegam ali todos os países próximos à Rússia e colocam na OTAN, fazendo parte ali do grupo dos globalistas, né? E existe um artigo dentro da OTAN que se um país membro ali da OTAN for atacado, todos os países podem atacar aquele país, de uma certa forma. Essa parte de laranjado, que você está vendo ali, número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, são países que fazem parte da OTAN. Então aí nós vemos a expansão da OTAN desde 1997. Os globalistas querem anexar a Ucrânia ali. Nós temos a Rússia aqui, nós temos a Ucrânia, e se anexar a Ucrânia na OTAN, praticamente ali nós vamos ter, na fronteira da Rússia ali, mais um país que faz parte da OTAN. Mas o que isso pode vir a acontecer? Pode acontecer que um míssil, por exemplo, ali na Ucrânia, em questões de segundos, chega na Rússia. Porque desde os anos de 1990, quando George Bush, na época, ele fez um acordo com o Mikhail Gorbachev, que é líder ali da União Soviética, da Rússia. Ele fez um acordo que a OTAN, né, esse tratado do Atlântico Norte dos globalistas, eles não iriam fazer essa expansão pelo leste ali europeu, que eles ficariam ali. Eles não iriam se expandir. Foi o acordo bem no início lá que foi feito. Mas esse acordo, segundo o próprio Putin, foi quebrado. E agora nós vemos a Ucrânia querendo fazer parte aí da OTAN. Os globalistas tiraram o Donald Trump do poder e colocaram o Biden, que serve ali todo o sistema globalista. E para vocês verem o poder que os globalistas têm. Já trocaram presidentes, mataram presidentes. Nós falamos muito aí sobre o Lincoln, né, o presidente Lincoln, né, Abraham Lincoln, que ele foi assassinado pelos globalistas. O presidente Kennedy também foi assassinado pelos globalistas.
Então, os globalistas, esse grupo de poder ali, esse grupo, essas 13 famílias que praticamente aí controlam a humanidade de uma forma bem específica, eles têm esse poder, né, porque eles interferem na política de cada país. De certa forma, vídeos falsos, fotos falsas da Rússia atacando o povo na Ucrânia, né? Por que os globalistas estão fazendo isso? O que existe de intenção por trás? É a mesma intenção que nós vemos na pandemia. Por que eles elevaram o número de pessoas, né, que morreram de câncer, de enfisema pulmonar, de outras causas, de AVC? Por que eles colocaram na conta do coronavírus? Então é isso que nós temos que começar a pensar, que a mídia ela tem todo um trabalho por trás, mas quem está por trás da mídia são os globalistas. E tem um fato interessante aqui, é lógico que eu não vou mostrar todos os vídeos, mas tem um vídeo da TV espanhola, da imprensa espanhola, onde eles usam, né, um jogo de videogame, né, interessante, e eles mostram aquilo como se a Rússia estivesse atacando a Ucrânia, né? É lógico que existem, é como eu falei, existem fatos aqui que realmente existem ataques em pontos localizados, militares, etc., né? Existem pessoas que morreram, sim, né? Aqui, o que eu estou mostrando para vocês é que não existe lado, entendeu? Não é a Rússia, não é a Ucrânia. Os dois lados, o Putin também serve ao sistema global. Eu vou mostrar isso para vocês de uma forma simples aqui. Então, não estou mostrando apenas um lado, os dois lados. Mas para mostrar para vocês aqui, olha, do lado esquerdo ali da flechinha verde é um jogo de videogame. E do lado direito, eles estão dizendo que é um ataque da Rússia à Ucrânia. Agora, olha agora, isso, exatamente nesse momento. A similaridade. É um jogo de videogame. Olha. É um jogo de videogame. Mas a TV espanhola está dizendo que é um ataque da Rússia. Olha, a similaridade. É um jogo de videogame, tem o nome ali do jogo certinho. É lógico que não vem ao caso que de trazer detalhe por detalhe, né, para vocês, mas é para vocês terem uma ideia. E a Terceira Guerra Mundial ela vai ser criada. Pode surgir uma terceira guerra de um incidente ali entre Ucrânia e Rússia? Pode, né? Nós não podemos descartar aqui a possibilidade, ela existe. Se alguma pessoa diz que não existe, é porque ainda não entendeu realmente. O que nós não podemos é afirmar que da Ucrânia vem uma terceira guerra mundial, né? Mas que existe essa possibilidade, existe. Porque basta o próprio presidente da Ucrânia lá colocar a Ucrânia na OTAN, que vai haver uma guerra ali, a Rússia vai atacar, sim, os países próximos, e atacando a Lituânia, Estônia, Polônia, ou um país ali por próximo, eles fazem parte da OTAN. Então, os 30 países vão realmente retalhar. E aí, cada país vai ter que se posicionar diante do que está acontecendo. É lógico que o ideal, gente, é não se envolver na guerra, né? O próprio Bolsonaro, por exemplo, ele se colocou neutro ali nas questões, né? Ele foi lá para a Rússia, mas foi por uma questão comercial, né? Já tinha sido marcado a reunião e tal, mas o mais importante é não se envolver. Por quê? Porque realmente tudo que os globalistas querem é que haja um envolvimento dos países nas guerras, que tome partido. E se você tomar partido de um lado, você está simplesmente fortalecendo, né, os globalistas e essa possível nova ordem mundial aí que está se encaminhando, né? O grande reset mundial, né? A pandemia,
os globalistas, os comunistas, né? Tudo está interligado. Não tem nenhum acontecimento que seja ao acaso, natural. Ou uma pandemia, ou uma guerra, ou conflitos, não. Tudo é criado, tudo é planejado. Né? Nada existe por acaso. Tenha consciência disso. O que eles querem é o controle total da humanidade, quebrar a soberania das nações. Por isso criaram a ONU, por isso criaram a OTAN, né, que mais pela frente aí vai ser o exército dos globalistas, já é, né, mas só que ainda de uma forma muito pequena, mas eles vão se expandir, eles vão avançar. Né? O Brasil não faz parte da OTAN, né, mas nós sabemos que a ONU ela vem interferindo aí em muitos países, são 192 membros, se não me engano, da ONU. Então, de uma certa forma, aí o Brasil acaba cedendo a muitas questões na ONU, mas nenhum país é obrigado a seguir as diretrizes da ONU. Nenhum. Isso é fato. A Constituição de cada país não permite. Mas eles vão tentar enfiar a goela abaixo. Então, minha continência aqui a todo brasileiro que luta pelo Brasil. E até a próxima, se Deus quiser.